Aleluia e aleluia. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso 15º dia do jejum. Alinhou? Prosperou. Sejam então bem-vindos. O Antônio Lima, Videira Maceió. Major, estamos aqui aguardando você na nossa live militar. Princesa Duda Cascão, Sara Pereira, Adriano Freitas da Facility, facilitando sua vida e seu ministério, Eugênia, bem meus amados, Tiago Canguçu, lá da Argentina. Vamos fazer depois uma live aí para falar com nossos irmãos. Tem gente aqui agora dos Estados Unidos, Silvia Madeira. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos. Essa aqui hoje é uma live já na reta final do jejum. São lives especiais que nós estamos fazendo. Já estou aqui com minhas anotações, ó. O jejum e a saúde. Esse é o tema de hoje. E eu quero que você vá convidando aí os irmãos, porque existe um questionamento aí, né, sobre se o jejum faz mal para a saúde, o jejum faz bem para a saúde. Então nós vamos ver isso hoje com um especialista, não um pastor, mas alguém da área da saúde, um nutrólogo, Dr. Marcelo Rodrigues, Marcelos Rodrigues, nutrólogo. E como sempre, louvor, né, gente? Louvor é uma arma poderosa no meio do jejum. Vai chamando aí os irmãos. Jandira Henrique Ovadic, Jandira Ovadic, nosso pastor, para fazer uma live política. Maicon Hugo do Carmo Pérez, já estou perguntando para ele sobre a intervenção militar. A coisa tá caminhando aí, hein, gente? Depois vou fazer uma live militar com o nosso pastor supervisor Geraldo Júnior, lá da Videira Maceió. Doutor Marcelo já está no grupo, bem-vindo, doutor. Já chamo o senhor aí, ó. Vou dar um acenozinho aqui para o senhor. Tá tudo tranquilo, nós já chamamos o senhor aí. Agora 10h04, horário de Brasília, mas diferente lá. Tami está aqui de Portugal, aleluia. Bom dia, Tiago Vitor, ó, aleluia. Alinhou, prosperou. 15º dia do jejum, alinhou, prosperou. Você ainda pode participar, chamando pessoas para testemunhar. Meus amados, hoje quem vai fazer a live às 21h é o pastor Geraldo da Videira Ibirité. Ele vai fazer uma coisa incrível, ele vai chamar ao vivo pessoas para testemunhar. Já tem 3 testemunhos só em Ibirité. E há coisas tremendas acontecendo. Eu quero que você seja participante. Gente agora de Juiz de Fora, Eli Cascão, Eli Organizer. É bom demais estar aqui com os irmãos, ó. My God. Como eu estou sendo abençoado com esse louvor, gente. O Senhor está aqui tocando todo o coração. Eu adoro o Senhor. I worship you. Vamos ministrar ao Senhor, vamos orar e aí vamos convidar o Dr. Marcelo para nós compartilharmos. A palavra de Deus está aqui, ela é poderosa para nos guardar, é poderosa para nos suprir. Tenha santas e gloriosas expectativas a respeito do que Deus vai fazer nesses dias, na minha vida e na sua vida. E já no jejum, hoje essa última semana, coisas grandes e poderosas o Senhor está fazendo por mim e por você. Alinhou, prosperou. Pai, nós queremos consagrar esse tempo aqui ao Senhor e pedir, fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, porque o Senhor é aquele que está planejando a maneira de nos abençoar ainda mais. Te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá? Louvor fluindo. Vamos chamar o Dr. Marcelos. Dr. Marcelos Costa.
Fala comigo, meu doutor. Bom dia, tudo bem? Ativação total, meu doutor. Como é que você tá? 100%, vivendo sobre a graça do Senhor. Aleluia, aleluia. Hum, Meus irmãos, vamos dar as boas-vindas aqui ao doutor Marcelos, meu nutrólogo pessoal. Eu sou um paciente comportadinho, né, doutor? Tem melhorado, tem avançado bem, viu? Gente, o doutor Marcelos é uma pessoa especial. Ele vai se apresentar e onde mora, onde vive, o que faz, mas ele também é meu primo de sangue, primo primeiro. Não parece, mas ele é mais velho do que eu, só porque ele não É, deixa barba. E ele é nutrólogo também, né, gente? Cuida direitinho da saúde, todos os índices, faz uns exames aí que detecta, só não detecta a alma da gente, que aí é serviço de pastor. Mas o restante, ó, vem tudo programado. Ele me passou uma bateria aqui de exame, gente. É mais de 35 exames. Eu falei, doutor de Deus, eu achei que era mais fácil ser saudável, mas ele está me ajudando. Vocês estão vendo que o pastor está ficando meio alinhadinho, meio fit. Isso aí é trabalho dessa eclésia maravilhosa, que é cheia de profissionais assim de Deus para nos abençoar. Então seja bem-vindo, meu primo, meu doutor Marcelos Costa. Se apresente aí para a gente ter uma live assim saudável. Pode tomar café, doutor, na live? pode ficar à vontade. Mas sem açúcar, né? Ué, não, até se você usar um açúcar de boa qualidade, você pode também tomar, não tem importância não. Sério? Aí, É, aí alinhou, prosperou. Ué. Mas açúcar é. de boa qualidade é o quê? Açúcar mascavo? Então, essa também é uma opção, né? Interessante, né? O açúcar de coco, né, é uma opção muito legal também para se usar. Na verdade, para mim é o melhor açúcar que tem, o açúcar de coco. Açúcar de coco? Açúcar de coco. Que mistério, eu nem sabia que tinha isso. É, tem açúcar de coco. Tem Ô, doutor, aí. aqui pra nós na Minas Gerais é esse aqui, ó, o branquinho. Não, isso aí não, isso não dá não. Não, você quer veneno? Isso é, Veneninho? ve- Como diz. isso aí é veneno mesmo, não dá não. Ô, gente, ó, esse aqui, ó, o doutor tá falando que é veneno, por isso que tá acabando, você viu, né? Só um pouquinho, viu, doutor? Aqui é só para os convidados, não é para mim, não. Eu mesmo tomo sem açúcar. Mas pode tomar com açúcar de coco? Não, não é assim, a questão é o seguinte, é, açúcar, de qualquer forma, o excesso ele é prejudicial, certo? Então, Ah, porque mesmo eu usando um açúcar de boa qualidade, eu não posso exagerar. Então, a gente tem que partir desse princípio. Existem diferenças de açúcar. Porque é o seguinte, esse açúcar branco, é importante que a gente entenda, é que quanto mais branco ele for, mais processo químico ele passou. ih, deu ruim. E menos nutriente ele tem. Por exemplo, quando esse açúcar branco aí que você me mostrou, ele Ah. praticamente ele não tem nutriente. Ele não Tem, tem né? vitamina, Só tem química. só tem química. Porque para branquear, a gente chama de processo de branqueamento. Esse processo, para Hum. ele ficar branco, ele passou por muitos processos químicos, muitas substâncias químicas. E ao passar por esses processos químicos, ele perdeu muito nutriente. Então, quando eu como um açúcar mais bruto, onde o homem coloca menos a mão, eu tenho mais vitamina e nutriente para o meu organismo. Ah. Entendeu? Então, por Agora, isso que lá na roça, lá, o açúcar mascavo é marrom? justamente, é Ah, esse. O açúcar mascavo ele é marrom. Então, para ele ficar dessa forma e branco, é muito processo químico que ele passa. Ou ah. seja, quanto mais a gente consumir o alimento mais bruto, onde o homem coloca menos a mão, mais saudável ele é. Então, deixa eu perguntar aqui, doutor. Então, eu posso trocar o açúcar pela rapadura? Sim, depende da quantidade, né? O problema é Ah, assim, tudo é açúcar. Seria uma opção melhor, sim, mas tudo é açúcar. Agora eu não posso, não é porque eu estou consumindo um açúcar mascavo, não é porque eu estou consumindo um açúcar de coco que eu vou exagerar. Eu também não posso fazer isso, né? Agora, a grande questão não é particularmente esse açúcar que a gente coloca no cafezinho.
O problema maior do açúcar são açúcares que estão em outros alimentos que a gente às vezes não percebe, entendeu? Então, se você tomar aí uma xícara de café, aí, mesmo que seja com açúcar aí umas 2, 3 vezes por dia, não vai fazer tanto problema na sua vida. Agora, e os outros? Eu já tinha até tirado, doutor, já tinha eliminado todo o açúcar. Eu sou mineiro, eu preciso comer. Ó, vou confessar um pecado aqui publicamente, mas você guarda minha vida que o doutor tá aí, depois ele vai me chamar no particular. Eu como doce todo santo e glorioso dia. Mas depois que eu fiz uma visita lá para o doutor Marcelos, ele colocou na minha mente, tem que eliminar o doce. Mas como, doutor? Nós somos mineiro, mineiro precisa comer um docinho depois do almoço. Então, aí que a gente tem que começar a fazer as contas. Vamos supor, aí a gente toma café com açúcar, beleza. Aí a gente come o doce. Aí, se tem açúcar dentro da alimentação, vamos supor, aí você vai almoçar, aí você come arroz, você come macarrão, você come batata. E tudo isso é açúcar, entendeu? Então, essa é a grande questão. Hoje nós vivemos num mundo onde nós estamos consumindo açúcar com muita quantidade. Então, tem muitos alimentos disfarçados que têm açúcar que às vezes você nem percebe, que nós nem percebemos, né? Então assim, quer dizer que no arroz tem açúcar, no macarrão tem açúcar, no carboidrato, todo carboidrato tem açúcar? Ele é justamente, o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele vai virar açúcar. Então, esse é o problema grande. Então, aquilo que você puder, por exemplo, eu já acostumei a tomar, por exemplo, se eu for tomar um suco, eu não coloco açúcar. Eu já habituei o meu paladar para isso, entendeu? Eu já acostumei, né? Embora que as pessoas precisam entender que, assim, eu tenho... Por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou aqui hoje falando, né, sobre alimentação? Eu apresentei. Porque, primeira coisa, eu passei uma infância, uma adolescência na obesidade, né? Eu sempre fui obeso. Isso é verdade, você era gordo, doutor. Eu era. Mas você era mais. Eu era mais. Eu era mais, bem mais. Então, essa foi a minha crise, né, na infância e adolescência. E passei por vários problemas de bullying na escola, né? Eu só jogava bola porque eu era o dono da bola, entendeu? É mesmo. Nós fomos jogar bola naquela vez lá no Jaó, deu ruim, né? Deu ruim. Deu bom, não. Era 2 ruins de bola e 2 gordinhos. Então, assim, essa sempre foi a minha crise, sempre foi o meu problema. E aí eu entrei na medicina e dentro da medicina eu passei para a faculdade de medicina aos 18 anos, passei no Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro. E lá eu comecei a estudar e ver várias áreas da medicina, né? E aí, mas o que mais me interessou, né, foi a parte de alimentação. Então aí a partir disso eu comecei a estudar bastante alimentação e hoje eu me especializei em nutrologia, eu sou nutrólogo já há 17 anos. Então, há 17 anos que eu venho cuidando, né, das pessoas em relação à parte de alimentação. E o meu propósito, de fato, é levar saúde para as pessoas, né, mudar a história das pessoas. Esse é o meu projeto, a minha missão dentro da nutrologia, né? E aí eu comecei a entender um pouco sobre a questão dos alimentos. O alimento ele pode ser algo benéfico para a nossa vida ou pode ser algo maléfico, depende de como que você utiliza, né? Pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na sua vida, depende. Verdade. Né? Até porque a maioria hoje das doenças que nós temos, nós podemos evitar, se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, né? Então, assim, depende muito do que nós... E a gente vê muito as pessoas, às vezes, não se atentando muito a isso, né? Não preocupadas muito com a saúde. Quando eu falo em relação à parte de alimentação, uma das coisas que eu sempre falo com os pacientes é o seguinte: nós não podemos mais escolher um alimento porque ele é gostoso. Eu não posso mais selecionar a minha comida porque ela é gostosa. Mas eu preciso entender, quando eu vou comer alguma coisa,
em primeiro lugar, eu preciso entender que aquele alimento, o que de benefício aquele alimento vai me trazer. Por exemplo, eu vou comer uma abobrinha. Tá, beleza, vou comer abobrinha. Quais as vitaminas que a abobrinha tem para minha vida, né? Então, quando eu começo a mudar minha mente, a pensar sobre isso, né, a gente começa a abrir mais os horizontes, a gente começa a melhorar nosso estilo de vida, né? As doenças, infelizmente, os índices de doenças de câncer, pressão alta, diabetes, enfim, todas essas doenças crônicas, elas estão muito ligadas também com a alimentação. E a gente tem que fazer o nosso alimento, o nosso remédio, em primeiro lugar. Eu vejo as pessoas muito preocupadas. Aí a pessoa não tem um estilo de vida saudável, ela não tem uma alimentação saudável, ela não tem uma atividade física, ela é sedentária, enfim, ela tem todo um padrão de vida errado. O organismo vai repercutir, ele vai sentir isso, né? Cobra depois, né? A conta vai chegar uma hora ou outra. Infelizmente, a conta vai chegar. Então, o nosso corpo, ele precisa de cuidado também. A gente precisa olhar a nossa saúde, né? Por quê? Porque, às vezes, isso é tão importante, e isso eu comecei a entender muito no início, que eu passei a perceber que nós precisamos fazer também cuidar da questão natural também do nosso organismo. Nosso corpo, ele precisa receber vitamina. Eu sei que constantemente aí as pessoas que estão me ouvindo aí estão recebendo alimento espiritual, mas você precisa também receber um alimento saudável, natural também. Porque precisa ter a junção das coisas, né? Isso faz parte, né? Todo o processo. Doutor, uma ocasião que eu tive com o senhor disse o seguinte, fiz uma pergunta, a turma fala aí que o exercício físico é essencial, e aí o senhor me deu uma informação que para mim foi nova. Eu falei, quantos por cento que de uma vida saudável é exercício físico e alimentação? Salvo engano, o senhor disse que seria 70-30, ou seja, 70% alimentação e 30% exercício físico. Tanto é que eu conheço, né, o senhor, eu sei que o senhor não é assim, aquele praticante, vamos dizer assim, exagerado do exercício físico. Me fala um pouco mais sobre isso, porque para mim foi uma mudança de paradigma. Eu, pessoalmente, achava que era o contrário, é 70% exercício físico, quer dizer, academia, malhação todo dia, e dar um equilibrado, uma alimentaçãozinha saudável, mas sem exagero. Fala para nós sobre isso aí, exercício barra alimentação. Então, essa é um grande paradigma que as pessoas têm, né? Eu posso... eu recebi muito a seguinte questão, pastor José Marcos. As pessoas me procurando com o seguinte problema. Doutor, eu estou há 1 ano na academia, não estou vendo resultado. E eu faço exercício certinho, eu malho com personal, eu tomo suplemento, e eu não falto academia, bonitinho, já tem 1 ano, mas eu não estou vendo diferença nenhuma na minha vida, na minha saúde. E aí, quando eu vou conversar com essas pessoas, eu vejo que elas têm uma alimentação muito errada. E aí eu começo a mostrar para elas que o principal da nossa vida é a comida. Aí é a base, é a estrutura, entendeu? É o alicerce. Bíblico esse negócio. Se você for construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer, você não vai construir uma casa, você não vai ficar olhando azulejo, pia, você vai preocupar com o alicerce primeiro, com a estrutura, com a fundação. Então, a fundação da nossa vida é a comida, no sentido biológico. Então, a comida é a base. O restante é complemento. Eu não estou dizendo que não é saudável, não é importante fazer exercício físico. E é muito importante. Nós temos N benefícios com atividade física. Muitos benefícios. Mas não adianta você fazer atividade física se você não tiver uma alimentação equilibrada. Então, você que está nos assistindo hoje, a primeira coisa que você falou, você está ouvindo essa live hoje e falou assim, não, eu quero mudar minha vida a partir de hoje. Por onde que eu começo? Às vezes as pessoas sempre me perguntam, por onde que eu começo? Escuta aí. Começa primeiro mudando a sua alimentação. Ontem no Instagram eu recebi justamente essa dúvida. Uma pessoa, eu abri uma caixinha de perguntas lá,
E a pessoa justamente me perguntou isso. Doutor, eu quero hoje, eu amanheci e quero mudar minha vida. Por onde que eu começo? Aí eu Alinha. comecei, aí eu comecei a já dar algumas dicas para ela. Olha, primeiro passo, comece a focar na sua primeira decisão. Primeira coisa é decisão. Então, 30% do sucesso do tratamento se chama decisão. Não, eu decidi. Porque muitas pessoas, às vezes, me ouvem nas redes sociais e, assim, estão ouvindo 1 mês, 2 meses, e até hoje não tomou nenhum passo de decisão. Então, só ouvir não vai mudar a vida de ninguém. A gente precisa ouvir e praticar. A gente precisa ter atitude e ter... praticantes, não meros ouvintes. Não meros ouvintes. E assim eu comecei a mudar a minha vida. Eu não mudei a minha vida, eu não saí da obesidade. E hoje, pastor Zé Mar, tem 10 anos que eu mantenho o meu peso estável. Eu não tenho efeito sanfona. Isso aí é verdade, gente. Eu conheço esse doutor, hein? Ele é da família. 10 anos que eu mantenho o mesmo peso. 10 anos, doutor? 10 anos que eu estou com o mesmo peso. Não tem flutuação. Na quarentena, estou com o mesmo peso. Não mudou meu peso na quarentena. Uai, e quando você faz jejum, você faz... Porque o doutor é crente, viu, gente? Você é crente, plantador de igreja. Já plantou... Vamos lá, doutor. Fala as igrejas aí. Videira, viu? Morrinhos. Ajudamos em Séries, em Goiatuba, Pontalina. Pontalina. Eu tô cozinhando ele para vir aqui para Minas Gerais, ó. Ele mora ali na beiradinha, ele tá quase chegando. Ele tá em Tubiara, né, doutor? Hoje eu tô em Goiatuba. Goiatuba, pois é. Eu tô cozinhando ele para vir pro lado da Minas Gerais aqui. Ele já fez menção de Uberlândia, ali Pastor Rafael. Eu falei, vem tratar dos mineiros aqui, doutor, que a gente come doce demais, precisamos ter uma vida saudável. Então, onde é que nós conseguimos mais informações? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Dr. Marcelos, com 2 L's, US. Doutor Dr. Marcelos. Marllus, final. Ótimo, ótimo. Uma pergunta, então, doutor, é o seguinte, você falou uma coisa aí, eu me lembrei lá de Gênesis. Você falou, o principal da nossa vida é a comida. E eu me lembro que o homem, ele caiu por comer errado. Quer dizer, e eu creio também que o homem e a mulher, naturalmente o ser humano, é levantado por comer certo. E eu estou falando aqui agora de uma dieta espiritual. Agora, o apóstolo Paulo diz que o exercício físico é de pouco proveito. Tem algum proveito, como você está dizendo? Eu me lembrei, você sabe, eu sou pastor, você me fala as coisas, eu vou lembrando logo das escrituras. Então, é isso que você falou, eu fui lá para Gênesis e voltei. Quer dizer, o homem caiu porque comeu errado e continua caindo, continua tendo a vida ruim, que acorda cansado, não dorme um sono bom, fica com dor de cabeça, enxaqueca, aquela coisa que você dorme, mas parece que você está cansado. Tudo isso, eu acredito, doutor, que a alimentação influencia muito nessa questão da vida saudável, né? Totalmente. A gente precisa entender que para a gente cumprir o propósito de Deus, a gente precisa ter saúde. É óbvio isso. Isso é muito claro, né? Saúde. Você precisa ter saúde. Se você não tem saúde, como que você vai seguir o propósito de Deus na sua vida? Então, assim, se eu começo a negligenciar a minha saúde, eu vou ser paralisado na obra de Deus. Um momento ou outro eu vou ser paralisado. Vai. Então, o alimento ele precisa ser tanto espiritual como natural também. Nós precisamos, a nossa dieta, a nossa alimentação, ela precisa ser bem equilibrada nos dois sentidos. A gente precisa ter alimentos saudáveis nos dois sentidos. A gente não pode comer qualquer tipo de comida, porque tem comidas que, de fato, vão nos trazer problemas, não tenha dúvida. Olha, essa coisa também que você falou, eu fiquei pensando, quando você falou, nós temos que escolher o que comer. Você não pode comer só o que gosta, você fez essa afirmação. Sim. Aí eu falei, não, mas aí a vida fica ruim demais, porque eu fui lá agora em Salomão e voltei, Eclesiastes capítulo 11, a Bíblia fala que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e regalar-te, aleluia. Mas a Escritura não termina assim não, ela diz, mas saiba
de todas essas coisas, o Senhor vai te pedir conta. Mas não é só o Senhor que vai pedir conta, não. O corpo também vai pedir conta, né? Sim. Mas assim, aí, isso é importante ter clareza que. Não, então você pode me perguntar, então eu não posso nunca mais tomar um sorvetinho? Nunca mais Hum, posso tomar comer um docinho? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando em equilíbrio, entendeu? Em ah, equilíbrio. tem o tal Então, dia do chão, né, doutor? depende muito isso, pastor Zé Mário, da sua condição física, entendeu? Então, sim, Ah, eu vejo os pacientes como um funil. Então, quando eles chegam, eles estão lá em cima. Então, a gente é. tem que trabalhar muita coisa na vida dele, né? Então, tá lá em cima, bem grosseiro. Aí depois ele vai descendo. Quando ele vai descendo no funil, as possibilidades vão sendo abertas para ele. Quando ele está no Ou, topo, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que estão lá no topo do funil. Aí, ele chega para mim, ele está pré-diabético, ele está com gordura no fígado, ele está com um monte de problemas. ah, Aí, o que eu vou falar para ele? Olha, fulano, ó, isso aí você não pode comer, isso aqui você tem que tirar, isso aqui, babá. Beleza. tem- Ele vai descendo no funil, as coisas vão melhorando, aí nós vamos negociando. Ó, sabe aquele docinho que você não podia comer mais? Ó, agora beleza, entendeu? ah, Você pode comer assim, assim, assim. Ah, mas aquele doce seu que você comia, ele não é tão saudável. Que tal você trocar por esse doce aqui? Entendeu? hum, Aí a gente começa a ter uma vida tradicional. Eu, particularmente, hoje, eu como de tudo. Eu não faço dieta. Eu não é, faço dieta. um dia eu fui almoçar com você e você falou que você podia comer picanha gorda, eu fiquei chocado. Eu não faço Aquela, dieta. aquela com dois dedinhos assim de gordura. Então, assim, hoje eu como tudo que eu quiser, mas hoje eu tenho um equilíbrio, né? Interessante aqui, pastor Zé Marcos, estão fazendo as perguntas aqui. O pastor Maicon aqui fez uma pergunta bem interessante que é assim, um erro muito, uma dúvida muito grande que eu tenho no consultório. As pessoas Ah, me perguntando sobre IMC. IMC é índice de massa corporal, é o peso pela altura, aham. né? Isso aí é Ah, lenda, doutor. então, isso é uma lenda enorme, enorme. Então, Olha aí. você não Pega. pode basear a sua vida no IMC. O IMC é muito enganoso. Enganoso, Hum. entendeu? Por quê? Porque não sei se vocês já ouviram essa questão da falsa magra. Você já ouviu falar, pastor Zé Mar, da falsa magra? Falsa magra. É aquela, você olha aquela pessoa magrinha, mas tá cheia de doença, tudo alterado, né? Você olha para aquela pessoa, você olha para ela, não só a mulher em si, mas o homem também, mas isso é muito comum da mulher. Você olha para ela Ah, assim, visualmente, ela é uma pessoa magra. Mas aí quando você vai fazer os exames, você vê que vamos supor, um exemplo prático, fácil. Vamos supor que você pesa 50 quilos. E aí você uhum. vai fazer um exame chamado bioimpedância corporal. O que é É. isso? É um exame que vai ver quantos por cento de gordura que você tem no seu corpo. Eu fiz esse negócio aí, doutor. Só pediu, eu fiz direitinho, viu? Então, vamos supor, eu tenho uma pessoa que pesa 50 quilos e tem 50% de gordura no corpo. Ou seja, dos 50 quilos, 25 quilos é gordura. Essa é a primeira pessoa. Agora, eu tenho uma segunda pessoa que pesa 100 quilos e tem somente 25% de gordura. Quem está melhor na história? A de 50 quilos ou a de 100? De 100 quilos. A de 100 quilos está melhor. E aí, às vezes a de 100 quilos tem um IMC maior do que a de 50. Hum. Então eu não posso basear em IMC. IMC é muito enganoso. Por Olha aí. quê? Por quê? Porque eu preciso saber se você está bem ou não. Uma das formas, assim, grosseiramente, em relação ao seu corpo, é saber quanto que você tem de gordura no corpo e quanto você tem de massa muscular. Então, se eu não souber, se eu não tiver essas duas informações, eu não posso falar, porque é o seguinte, estar acima do peso não quer dizer nada. Eu posso estar acima do peso de massa muscular. Qual é o problema? Eu posso Não, pesar 100 quilos hoje de músculo. é, é. Aí ele tá acima do peso segundo o IMC, seria isso, né? Seguindo o IMC. Eu posso, Ah, eu posso estar acima do peso segundo o IMC. Isso não quer dizer que eu esteja mal, que eu esteja doente.
Ele é um cara, ele é um sujeito ou uma mulher que tem massa muscular no corpo. Massa muscular. Tem muita massa muscular. Então, quando a pessoa tem muita massa muscular, o peso dela vai subir. Uhum. Então, isso é um conceito importante. Balança não traduz a nossa realidade. Balança não mostra a nossa realidade. Eita, o doutor tá falando umas coisas fortes aí, gente. Você tem que anotar. Ó, eu tô anotando tudo aqui. Mas deixa aí, não domina minha live, não, gente. Pera aí, segura a onda aí. Depois vocês vão no particular com o doutor e perguntam pra ele. Gordinho aí, falso magro, igual a mamãe Jandira lá de Moçambique, na beira. Tá dizendo que lá não tem rapadura. Filha, Moçambique é a terra da cana-de-açúcar. Faz rapadura aí pros africanos. Doutor, Pronto. tem um negócio aqui que nosso tema aqui. Os irmãos estão tão interessados, estão me desviando aqui. O jejum e a saúde. Você já pregou para mim a mensagem do jejum intermitente. Eu já te pedi para escrever isso, eu estou cobrando agora aqui publicamente. Não tem livro de crente a respeito disso, o jejum e a saúde. Não tem livro, eu faço jejum tem mais de 20 anos, né? E aí eu fui ter com o doutor Marcelos e ele me... Outra revelação, ele falou, não, o jejum faz bem para o seu corpo. O jejum intermitente, ele vai explicar melhor aí. E aí eu falei, não, peraí, os crentes têm que saber disso. Porque a hora que vai falar, vamos fazer um jejum, aí vem toda seta maligna na cabeça dos irmãos. Não, isso aí faz mal. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu converti primeiro que você, e essa glória eu vou levar na minha coroa. O doutor Marcelos é uma das pedrinhas da coroa aqui, do pastor Zé Mar. Não queria ir no encontro com Deus, foi na marra, colocado dentro do ônibus, e chegando lá no encontro, queria ir embora. Eu falei, pô, então vai embora, primo. E aí ele ficou, converteu e está aí essa bênção, ele e a família dele servindo a Jesus. Mas, doutor, pergunta, o jejum, então, intermitente, como nós fazemos, faz bem para a saúde, sim ou não? Então, vou dar o parecer dentro da medicina, ok? Vou Claro. falar da medicina médica. Vamos tirar Esquece. qualquer viés disso aí. Agora estou falando como médico. O que a ciência fala, tá? Para as pessoas entenderem melhor sobre isso. Então, assim, o jejum é algo milenar, né? Milenar. Então, hoje, várias religiões fazem o jejum de acordo com o que acreditam. Mas aí, o que aconteceu? Os estudos em relação ao jejum começou com o pessoal, com os muçulmanos, no Ramadã. Eu estou falando ciência. Ciência. O que eles fizeram? Eles queriam saber se realmente tinha benefício o jejum na vida das pessoas ou não, no sentido biológico, orgânico. Eu vou fazer jejum, vai melhorar minha saúde em alguma coisa ou não? Beleza. Antes de começar o Ramadã, porque o Ramadã dura 30 dias, para quem não sabe. Eles pegaram e colheram o sangue das pessoas. E aí, as pessoas começaram o jejum deles, fazendo o Ramadã, e 30 dias depois, colheram o sangue novamente. E foram avaliar se tinha alguma mudança em relação à parte orgânica deles. Olha, o que aconteceu? Eles verificaram que as taxas de colesterol diminuíram, que a glicose de algumas pessoas também diminuíram, que as pessoas começaram a ter mais energia, mais disposição. Enfim, começaram a ver N benefícios com a prática do jejum. Aí, o que aconteceu? Em 2016, um japonês ganhou prêmio Nobel de Medicina baseado no conceito do jejum intermitente. Que isso, doutor? 2016. Só que o nome não está jejum. Lá está autofagia, que é o mecanismo do jejum. Células vão se fazendo a autofagia. Então, o que acontece? O que esse japonês verificou? Olha que interessante isso. Verificou que quando uma pessoa entra em jejum, o organismo começa a se limpar, a se desintoxicar. E ele começa a produzir muitas substâncias benéficas para a nossa saúde. Uma dessas substâncias
importantíssimas é que ele produz um componente chamado BDNF-alfa. É um componente que melhora muito a memória e a disposição. Olha aí. Então, começaram a ver a eficácia do jejum em várias doenças, tipo depressão, tipo pânico, tipo colesterol alto, pessoas que têm colesterol alto. Então, sim, aí começaram a estudar bastante. Hoje tem muita linha de estudo em relação ao jejum. E cada vez mais estudos científicos estão lançando, falando sobre os benefícios do jejum, né? Olha. E esses estudos, eles falam muito sobre a questão do jejum de 12 horas, o jejum de 16 horas, o jejum de 18 horas e o jejum de 24 horas. E e isso que eu vou te falar, olha tanto que é importante. Estão agora estudando muito o benefício do jejum intermitente em pacientes que têm câncer. O que eles verificaram? Alguns cientistas verificaram que é o seguinte: os pacientes que têm câncer, que têm muito sintoma colateral com a quimioterapia, antes da quimioterapia, quando eles fazendo o jejum intermitente, eles diminuem os efeitos colaterais da quimioterapia. Uau. Então, assim, várias áreas médicas estão começando a estudar o jejum intermitente, né? Várias áreas. Quando a gente fala em jejum, aí eles falam, mas o que é jejum? É você ficar um período sem comer. Vamos supor, eu vou fazer jejum de 12 horas, um exemplo, né? Um protocolo de 12 horas. Ou seja, eu como 8 horas da noite, aí, às vezes as perguntas, mas eu posso fazer jejum de dia? Pode, ué. Mas eu sempre aproveito para fazer à noite, porque eu pego as 12 horas, o tempo que eu estou dormindo. Eu incluo isso aí. É equivalente para o corpo, tanto faz se você está dormindo ou se você está durante o dia? Não tem diferença. Não tem diferença. Uau, legal. Não tem diferença. É claro que quando a pessoa ela pega esse período noturno dentro da janela de jejum, ela vai sentir menos o impacto do jejum, né? Sim. Porque quem não está acostumado, o jejum, no início, quem não está acostumado sente, né? Sente falta de energia. Aí você, mas o jejum me dá falta de energia. Sim, é porque seu organismo não está habituado, né? Ele está se adaptando. Você tem que adaptar. Quem faz jejum há muito tempo, para ele é tranquilo fazer 18 horas, porque o organismo já está adaptado para isso, né? Então, isso é muito importante. Então, nós temos muitos benefícios com jejum, muitos benefícios orgânicos. Agora, nem todo mundo pode fazer esse tipo de jejum. Eu estou falando para pessoas saudáveis. Né? Claro. Agora, pessoas que têm alguma doença, elas precisam ser avaliadas. Doutor, eu tenho diabetes e uso insulina. Eu posso fazer jejum? Olha, você tem que ver em relação com o seu médico, né? Você tem que consultar e ver a possibilidade ou não. Então, essa questão do jejum, nós estamos falando para pessoas saudáveis. Agora, se tem uma pessoa que tem alguma doença, aí tem que ser avaliado individualmente. Cada caso tem que ser avaliado, né? Então, eu não posso ficar... qualquer pessoa pode fazer jejum intermitente? Não, nem toda pessoa pode fazer jejum intermitente, né? Existem algumas aí situações especiais que precisam ser avaliadas, né? Outra pergunta, doutor. Esse tipo de dieta que a gente vê aí, estou vendo os irmãos perguntarem, low carb, tarará, me parece, tá? Me parece que isso aí é só para gente que tem dinheiro, porque se for pobre não consegue comprar esses trem aí de açúcar tal, alimento tal, aquele bolo granfino que não tem isso, que não tem aquilo. Então, pergunta, esse tipo de dieta ou esse tipo de avaliação é só para a gente ter uma condição econômica melhor? Ou o pobre pode fazer isso também? Então, assim, a gente tem que avaliar dois aspectos nisso aí. Primeiro, eu não estou nem falando em relação à questão a gente tem que ver qual o perfil que a gente encaixa. Por exemplo, o primeiro é a questão de valorização. Às vezes as pessoas, elas não dão devido valor em relação à parte alimentar. O que eu quero falar? Às vezes as pessoas compram uma calça de R$300 e um potinho de um açúcar melhor já é muito caro. Então a gente precisa entender isso. Será que não está havendo uma inversão de valores? A calça de R$300
não é caro, mas o potinho daquela açúcar de maior qualidade, que vai beneficiar a minha vida, ele já é muito caro, né? Então, a gente tem que fazer, às vezes, essa avaliação. Será que eu não estou mudando o meu paradigma, né? Verdade. Será que eu não estou invertendo os valores? Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Que às vezes eu vejo muito isso. Vou te falar o que aconteceu recentemente no consultório, para te falar o grau que eu estou te falando em relação a isso. Por exemplo, eu fui passar um cardápio para um paciente um tempo atrás. Era uma mãe que estava com um adolescente de 16 anos, ele tinha alguns problemas na saúde dele, passei um cardápio para ele. Aí a mãe me falou assim, doutor, mas, nossa, eu não vou conseguir comprar isso aqui, não. Eu falei, tudo bem, né, eu vou dar outras opções e tudo, a gente foi conversando e tudo. Mas aí, assim, aí eu fui reparar o celular dele, ele estava com um iPhone de última geração, de 5 mil reais. Aí eu fiquei pensando, o iPhone de 5 mil reais pode comprar. Agora, uma alimentação para melhorar a saúde é muito caro. Aí eu falei assim, olha, essa pessoa está com inversão de valores, ela precisa mudar um pouco o conceito dela de vida, né? Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Será que a gente não está invertendo nisso? Bom, vamos supor, não, doutor, eu não tenho isso, não. Eu entendo perfeitamente esse contexto e tudo. Agora, vamos falar, a alimentação, ela pode ser feita com coisas baratas. Eu assim, dentro do meu perfil de recomendação alimentar, eu não uso alimentações caras. A gente tem que olhar a realidade da pessoa. Não adianta eu te passar e falar assim, coma um queijo light de mussarela, de búfala, não sei o que. Pô, às vezes a pessoa não tem condição financeira. Então, eu parto do princípio, o que eu ensino aos meus pacientes é comer as coisas mais simples possíveis. A gente faça de acordo com a sua realidade, ainda tem como. Você vai falar para mim que uma cartela de ovo é cara? Não. Ovo é um alimento saudável. Dá para comer um ovo? Dá para comprar um ovo. Então, entendeu? Então, assim, essas mudanças, dá para a gente fazer adaptações dentro do dia a dia, sem ser aquelas coisas extraordinárias. Entendi, não, gostei. É a renovação da mente, né, doutor? O Mamon, ele muda a perspectiva, né? Então, muda quer dizer, totalmente. É verdade, o que você falou é verdade. Bom, se a Bíblia diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então, se eu não tenho zelo por esta casa, zelo por que eu terei então, né? Então, eu concordo. Eu acho que... Eu já pensei assim, tá? Já pensei assim, mas você tem razão. É uma inversão de valores, é uma inversão de papéis. Quer dizer, se o Senhor, ele deu esta recomendação, né? E ele diz que o homem, na verdade, uma interpretação bíblica, que o homem caiu porque comeu errado. O mesmo homem se mantém espiritual hoje porque come certo, de uma dieta espiritual correta. E você falou também uma coisa importante, que eu não como de tudo que eu quero. Isso é verdade. Eu também não escuto tudo que eu quero. Eu seleciono o que eu quero escutar. Eu escuto boas notícias. Eu também não como por aí toda sorte de pregação. Então, aquela pregação legalista, aquela pregação da lei, esse cardápio não faz parte da minha dieta espiritual. Então, eu acho que da mesma forma, nós temos que aplicar esse mesmo princípio à vida natural, né? À vida do nosso corpo. E eu estou, nos últimos anos, realmente aprendendo a fazer isso. Não por causa de nenhuma enfermidade, graças a Deus, não tive nenhuma enfermidade que me levou a isso. Mas por perceber que o Senhor estava aproximando, me abençoando com a companhia de pessoas da área que Deus levanta, coloca no meio do povo de Deus para nos abençoar. E nós estamos no jejum aí, um jejum aqui em Belo Horizonte, doutor, e na região metropolitana, nós estamos chamando de alinhou, prosperou. E se tem uma coisa que tem um dos aspectos da prosperidade, né, que é pouco explorada, quando nós falamos da prosperidade, geralmente vem nesse aspecto aí que o irmão falou,
da vida financeira ou de ter coisa e comprar coisa, mas você quer uma vida mais próspera do que uma vida saudável. Quer dizer, você ter ânimo, disposição, saúde para desfrutar daquilo que Deus nos deu. Então, eu quero aqui recomendar aos irmãos duas vias, porque eu conheço o Dr. Marcelos, enfim, desde a nossa infância. Ele é um excelente profissional, mas também um servo de Deus dedicado. Então, eu queria, né, pedir novamente, ele está escrevendo um material para nos abençoar, do jejum do ponto de vista da medicina, da saúde, da ciência, porque isso aí quebra paradigmas em toda a cristandade, esses Sim. paradigmas que o diabo usa, né? Me lembro quando jovem, solteiro, me converti, tinha 15 anos, e a minha mãe, sua tia, né, Dona Liette, fala: você vai jejuar, não pode não, menino, isso faz mal para a saúde, Deus não quer sacrifício, você vai ficar sem comer. E aí, embora alguém da medicina, inclusive com dados estatísticos, Prêmio Nobel de 2016, né, dizendo que o jejum, que é uma prática milenar, que não é de agora, é uma prática, além de espiritualmente saudável, fisicamente recomendada. Que coisa! Sim. Que coisa! E isso é muito importante, porque a gente precisa entender, pastor Demar, que fazer uma pergunta. Você coloca gasolina adulterada no seu carro? Deus que me livre. Você não coloca, né? Então, Uhum. a nossa gasolina é a nossa alimentação. A gente não pode colocar alimentação adulterada dentro de nós. Forte. Então, assim, olha só, como que você vai, né? Vou falar no caso de né, de muitos pastores que estão nos ouvindo agora aqui, né? Muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Então, assim, se você não alimenta bem, se você não alimenta saudável, você não coloca alimentos, as suas células não vão ficar nutridas, certo? Verdade, verdade. Eu não vou nutrir meu corpo. Se eu não vou nutrir meu corpo, eu não vou ter energia e disposição. Como que eu vou fazer a obra de Deus com excelência? Eu vou estar cansado. Vou estar cansado. Então, Disposto. indisposto. Aí eu tenho 3 viagens para fazer. Não, nossa, uma eu já estou cansado. Eu vou parar por aqui. Entendeu? Então, assim, vai tirando a sua energia durante o dia. E isso é tão importante, porque isso, eu falo que a repercussão é até pro dia a dia das nossas relações. Às vezes eu atendo muito casal. Aí, mas assim, claro que o meu perfil maior, 70% dos meus pacientes hoje são mulheres. As mulheres procuram mais. E aí, para as mulheres, as casadas, eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Além de você cuidar da sua saúde, você está investindo no seu casamento. Você sabia que é investimento no seu casamento? É verdade. Investimento. Você está investindo no seu casamento. E aí, às vezes, eu falo para elas, porque o homem, ele é visual. O homem é visual. Sim. Então, você está investindo no seu casamento. Olha que maravilha, que bênção que vai ser. Você está cuidando do teu corpo, para a sua saúde. Você está investindo no seu casamento. Você está investindo na obra de Deus, que você vai ter mais energia e mais disposição. Enfim, você só tem benefícios em ter uma alimentação equilibrada, saudável. Nós temos N benefícios, né? E isso eu tento deixar essa mensagem para todas as pessoas que me procuram, né? Todos os pacientes que me procuram, né? A gente precisa entender isso. Doutor, para a gente encerrar aqui, nós temos 10 minutos. Uma coisa também interessante que eu, praticando essa alimentação saudável, eu tenho aprendido que você no começo falou que é uma questão de decisão, Sim. né? E também envolve disciplina, porque o que eu gosto mesmo é uma coisa. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ou seja, o que eu gosto mesmo é de comer o docinho todo dia. Mas eu quero dizer aqui que eu já não faço isso mais, porque por entendimento, por renovar a mente, que é um investimento e não um gasto, tá? Então o doutor me passou aí, fui lá, fiz uma consulta com ele, etc. E aí me passou batelar de exame, que não é com base, não é empírico, né? Cada um tem que
analisado internamente. Cada um tem a sua necessidade. Exatamente. Aí estou lá fazendo o exame, mais de 35 exames, etc, etc. Aí eu percebi pela mudança de mentalidade, Romanos 12, 2, né? Renovar a mente. Isso Novamente. não é um gasto, é um investimento. Então eu peguei e falei, a turma aqui, meus pastores, você sabe, eu cuido das igrejas de Minas Gerais, aí Sim. vai fazer reunião, como é que leva para o pastor? Leva um docinho aqui, um negócio ali. Aí eu falei, gente de Deus, como é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Aí, ó, vou te falar que o café sem açúcar é uma questão de hábito, Hábito. disciplina, Sim. paladar. É igual às escrituras. Para eu poder ler as escrituras, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter paladar e eu preciso fazer disso aqui um investimento. Ou seja, eu vou parar 1 hora do meu dia, X horas do meu dia para orar. É um investimento. Qualquer que seja a sua profissão. O doutor faz isso, eu faço isso, o advogado faz isso, o padeiro faz isso. Então, eu tenho aprendido ao longo dos anos, não vou dizer que cheguei lá, porque é uma caminhada, né, doutor? Uma caminhada Caminhada. que Caminhada. envolve disciplina. A minha mulher tem muito mais disciplina do que eu nisso. Então, e olha para você ver que às vezes uma simples recomendação, um simples testemunho muda e abençoa a sua vida. Você está falando aí de ovo aí. No jejum agora, eu tenho comido muito ovo. E é engraçado que você percebe que depois de uma prática, e eu não sei, eu quero te fazer essa pergunta, a partir de quantos dias consecutivos você percebe que, do ponto de vista alimentar, biológico, o seu corpo se adapta a uma nova dieta? Isso é muito importante, porque nós precisamos, no mínimo, de 21 dias para haver essa mudança da nossa vida, entendeu? Ô, Glória, então é igual o jejum da videira, velho. Igual o jejum da videira. Precisamos 21 dias, pelo comprovado. menos 21 dias para começar a ter essa percepção de mudança. Por exemplo, quando eu vou fazer alguma mudança, alguma mudança alimentar, uma reeducação alimentar com os meus pacientes, eu sempre aviso para eles, olha, as 3 primeiras semanas vão ser semanas mais puxadas, mais pesadas, onde Aham. você vai sentir um impacto um pouco maior. Depois disso, você vai ver que vai ser automático, porque o organismo já vai adaptar, né? E, Hum, e essa, na prática, é o que eu tenho visto mesmo. Aí, quando eu converso com eles depois, numa segunda consulta, não, hum, aí eu perguntei, e aí, como que tá aí a questão da alimentação? hum. Não, já tá tranquilo, eu não tô tendo muita dificuldade mais não. Ah, já consegui mudar. Então, Olha assim, aí. isso aí a gente já precisa pelo menos de 3 semanas, tá? Isso é um fato. Claro que uns um pouco mais, depende muito também do grau de... Aí eu tenho que também haver uma variável. Por exemplo, se eu atendo um paciente que consome muito carboidrato, a alimentação dele é muito carboidrato, o organismo dele, para desintoxicar desse carboidrato, às vezes vai levar um pouquinho mais tempo, entendeu? Sim, sim. Mas é uma média são 21 dias. A partir de 21 dias, as pessoas têm uma tendência a ter uma maior facilidade. Depois fica tranquilo, fica bem Ótimo, tranquilo. ótimo. Doutor, você podia escrever para nós 21 dias para uma vida saudável. Aleluia. Pronto, eu já estou finalizando um e-book. Eu acho que eu não cheguei a comentar contigo. Estou terminando agora, está na fase de correção. O título ainda, eu ainda vou terminar, eu ainda vou colocar o título, mas vou falar sobre 7 inimigos mentais da perda de peso. Os que Ó, mais derrubam as pessoas em 17 anos de consultório, em 17 anos atendendo centenas de pacientes, eu comecei a perceber na mentalidade o que mais derruba o paradigma de alimentação errada. Então, eu estou terminando esse book agora, vai sair daqui uns dias, vai estar pronto. E aí eu vou já engatar já a questão dos 21 dias aí, do jejum aí. Vou fazer também. Vai ser poderoso e vai mudar muito o paradigma do jejum dentro das igrejas. eu acho que dá para a gente aplicar isso, né? Já te falei como pastor, e uma recomendação, porque esse período de jejum não precisa ser um período assim sofrível.
do ponto de vista da saúde, porque Deus não está interessado em destruir a nossa saúde. Então, aí esse paradigma fica ruim na cabeça dos irmãos e até fica parecendo que nós, os pastores, estamos recomendando uma coisa que destrói a saúde das pessoas. Pelo contrário. Então, ao conversar com você aqueles dias, eu falei, gente, nós precisamos pregar isso, ensinar isso, porque, ora, se é uma recomendação apostólica, o apóstolo Paulo diz em jejuns muitas vezes, mas a ideia católica do jejum não é possível associar a uma prática saudável. Então, fica parecendo que você é um agente de saúde e eu sou um agente que destrói a saúde do povo. Então, isso é mentira do diabo, é engano do diabo para que o povo não jejue. Justamente. Você imagina que se aqueles crentes que usam isso como argumento para não jejuar, não, faz mal para a saúde, eu sinto dor de cabeça, eu passo mal, eu desmaio, peraí então. Então, olha aqui, está aqui um livro, quem está falando aqui não é pastor, é um nutrólogo, e não é agora, da semana passada, são de décadas, e tem estudo científico comprovando que o que Deus recomenda é para abençoar você. Perfeitamente. Maravilha. Perfeitamente. Isso não... a gente precisa ativar isso. Agora, essa questão do jejum não é a minha opinião. Isso é baseado em estudos científicos. A ciência, o que a ciência diz. Não é Marcelos, não é o meu achismo, né? Eu estou falando o que a ciência diz, né? Então, a cada dia mais estão saindo artigos científicos comprovando o benefício do jejum na saúde em várias doenças, inclusive. Várias doenças. Eu não tenho tempo para poder, a gente não tem tempo aqui para poder falar, mas eu poderia falar aqui, a gente poderia ficar aí 3, 4 horas te falando sobre os benefícios do jejum tranquilamente. Em várias doenças, em várias doenças. Então, alinhou, prosperou, meu doutor. É o seguinte, nós vamos finalizar aqui, você vai orar por nós, pela nossa saúde, abençoando o povo de Deus, que vai ser um povo saudável, mas eu já estou percebendo aqui que a principal miséria é na mente. Na mente. É aquela mente com paradigma errado, que crê errado. Já estou te falando aqui uma coisa dessa conclusão dessa live aqui. O que Deus recomendou fazer é para abençoar você em todas as áreas. Não é para destruir o templo que ele mesmo fez com suas próprias mãos. Então, eu queria que o irmão orasse, nos abençoasse, para que nós tivéssemos revelação de quão bom e agradável é para o Senhor e para o nosso próprio corpo essa prática do jejum. E aí, depois, mais informações, você pode ir no direct aí do Dr. Marcelo. Tem algum canal no YouTube também, doutor? Tem. É o mesmo do DR Marcelos. Marcelos Canal Costa. no YouTube. DR Marcelos Costa. Ok, então... Nesse tempo a gente teve que esticar, né? Essa quarentena, fazer todas as mídias sociais aí, porque... Maravilha, porque aí você também vai ser, mas vai ser um agente para abençoar ainda mais o povo de Deus. Amém? Amém. Doutor, ore por nós aí, libera essa palavra de vida e saúde. Estamos liberando palavra de vida eterna aqui para alimentar o espírito dos irmãos, mas a revelação é completa. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados íntegros, ou seja, inteiros, diante do Senhor. Aleluia. Doutor, Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer. Em primeiro lugar, te dizemos que nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. O Senhor é a nossa fonte de riqueza, seja tanto espiritual como natural. Declaramos em nome de Jesus que a partir de hoje, dessa live, Deus, todas as pessoas que puderam estar aqui conosco, que possam ter revelação, Deus, da prática do jejum, que na verdade o diabo tem distorcido isso com o tempo. Mas nós cremos, Pai, que nesses dias, Pai, todos entenderão, Deus, os benefícios, tanto espirituais como naturais do jejum. Traga, Deus, saúde, revelação, graça na vida de cada um deles. Eu quero abençoar a vida do pastor Azemar, declarar que ele é um homem a cada dia mais consagrado ao Senhor. Traga novas revelações nesse dia para ele, Deus. Deus, abra portas, Pai, nesse país, nesse mundo para ele, Deus, em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que ele tem orado nesses dias, Pai,
clamando ao Senhor que possa abrir em nome de Jesus. Eu declaro que nesses dias as igrejas vão a cada dia mais